João era um caminhoneiro de meia idade, calejado pela vida na estrada. Durante os últimos 20 anos, havia dirigido por quase todas as rodovias do Brasil, conhecia as rotas de cor e salteado, os melhores lugares para parar, os postos com o café mais forte, e até os trechos perigosos que era melhor evitar durante a madrugada. Mas nada o preparou para a viagem que mudaria sua vida para sempre. Era uma tarde abafada de outubro, e João estava em um galpão na zona industrial de São Paulo, esperando sua próxima carga. Ele não fazia muitas perguntas sobre o que transportava. Seu trabalho era simples: carregar, dirigir e descarregar. E assim, há décadas, a vida seguia tranquila. Dessa vez, o cliente parecia ser diferente. Era uma carga misteriosa, que exigia total discrição. Uma caixa de madeira velha e pesada, lacrada com correntes e coberta por panos sujos, foi colocada cuidadosamente na caçamba do caminhão. Os carregadores, 3 homens estranhamente calados, não se atreveram a trocar uma palavra com João. O patrão havia sido claro: a carga deveria ser entregue em um ponto específico no interior de Mato Grosso, sem atrasos e sem desvios. João aceitou o trabalho. O pagamento era bom, bem acima do normal, e ele não estava em posição de recusar. Como de costume, ele conferiu o destino no mapa, preparou o caminhão e partiu antes do entardecer, com o céu ainda claro. A viagem seria longa, mas ele não se importava. Já havia feito rotas mais complicadas antes. Mas, à medida que o dia se transformava em noite, João começou a perceber que havia algo estranho naquela viagem. Tudo parecia normal a princípio, até que uma sensação desconfortável se instalou no ar. O rádio, que sempre tocava as músicas que o mantinham acordado, começou a falhar, emitindo estática e chiados estranhos. Ele tentou ajustar a estação, mas o chiado continuava, persistente, até que decidiu desligar o aparelho de vez. A primeira noite na estrada passou sem grandes acontecimentos, exceto pela crescente sensação de que havia algo de errado com a carga. Toda vez que João passava por um buraco ou fazia uma curva mais fechada, ouvia um leve rangido vindo da caçamba. Mas o que realmente o incomodava era o silêncio absoluto da caixa. Mesmo com os solavancos e as irregularidades da estrada, o que quer que estivesse dentro da caixa não fazia nenhum som. Era como se o conteúdo estivesse imerso em um vácuo. Ele tentou afastar os pensamentos, dizendo a si mesmo que estava sendo paranoico. Afinal, era apenas mais uma carga, como tantas outras. Mas, no fundo, algo o deixava inquieto. No segundo dia de viagem, a estrada parecia mais desolada. João já havia passado por diversas rodovias isoladas, mas aquela em particular parecia mais vazia do que o normal. Ele não viu nenhum outro veículo por horas. As pequenas cidades que cruzava pareciam abandonadas, e o céu, antes claro e aberto, agora estava coberto por nuvens pesadas e escuras. Um cheiro estranho começou a invadir a cabine, como algo podre, mas não havia nada ao redor que explicasse o odor. A vegetação ao redor da estrada era seca, quase morta, e o vento soprava com uma estranha melancolia. Ao cair da noite, João começou a notar algo ainda mais perturbador. A cada parada que fazia para esticar as pernas ou abastecer, ele tinha a sensação de estar sendo observado. Na primeira parada, ele viu uma figura à distância, mas quando se aproximou, não havia ninguém lá. Na segunda, sentiu uma presença atrás de si enquanto enchia o tanque, mas quando se virou, não havia nada além de escuridão. Finalmente, na terceira parada, ele decidiu investigar a carga. Estacionou o caminhão em um posto de gasolina vazio, em uma estrada praticamente deserta. A lua estava alta no céu, iluminando a noite com uma luz fraca e opaca. Com a lanterna em mãos, foi até a caçamba do caminhão. Suas mãos tremiam enquanto puxava a lona que cobria a caixa. As correntes que lacravam a carga pareciam enferrujadas, muito mais do que quando ele havia começado a viagem, como se anos tivessem passado. Ao inspecionar a caixa mais de perto, notou símbolos gravados na madeira. Eram inscrições que ele nunca tinha visto antes, estranhas, incompreensíveis. Algo dentro dele gritava para não tocar naquela caixa,
para seguir viagem e cumprir sua entrega sem perguntas, mas a curiosidade, misturada com o medo, foi mais forte. Ele deu um passo para trás, sentindo que estava prestes a fazer algo de que se arrependeria, mas, naquele momento, algo aconteceu. O vento parou. O mundo ao redor ficou em completo silêncio, um silêncio tão profundo que o próprio ar parecia ter sido sugado da atmosfera. Então, ele ouviu um som baixo, abafado, vindo de dentro da caixa. Algo estava se movendo lá dentro. João recuou, quase tropeçando. Seu coração disparou, e ele não pensou duas vezes antes de cobrir a caixa de volta, trancar a caçamba e correr de volta para a cabine. Ligou o motor com as mãos trêmulas e acelerou o caminhão, deixando o posto de gasolina para trás como se sua vida dependesse disso. Enquanto dirigia, o som continuava. Primeiro, um leve arranhar, como se unhas estivessem raspando na madeira. Depois, um bater constante, como se algo, ou alguém, estivesse tentando sair. O pânico tomou conta de João. Ele sabia que não podia parar, mas também não podia ignorar o que estava acontecendo. A estrada parecia se estender infinitamente à sua frente, e as horas se arrastavam. O som dentro da caçamba ficava mais alto, mais insistente. A cada quilômetro percorrido, a sensação de que algo estava prestes a escapar crescia. João começou a ver sombras na beira da estrada, figuras que pareciam estar observando, esperando. Finalmente, depois de horas de agonia, ele avistou o destino. Era uma pequena vila, no meio do nada, cercada por árvores mortas e construções decadentes. As luzes fracas de um galpão o aguardavam à distância. João parou o caminhão com um tranco, desceu rapidamente e foi até a caçamba, decidido a se livrar daquela maldita carga o mais rápido possível. Dois homens estranhos, vestindo roupas antigas e gastas, o aguardavam. Eles não disseram nada, apenas abriram a caçamba e começaram a retirar a caixa. João ficou observando, aliviado por finalmente entregar a carga e se livrar daquele pesadelo. Mas, no momento em que os homens começaram a carregar a caixa para dentro do galpão, algo inesperado aconteceu. O som de batidas dentro da caixa parou. O silêncio voltou a reinar, mas, dessa vez, era um silêncio inquietante, como a calma antes de uma tempestade. Um dos homens olhou para João e, com uma voz rouca e fria, disse: "Agora que você entregou, está livre para ir. Mas, antes de ir embora, há uma coisa que você deve saber." João franziu a testa, confuso e ainda abalado pelos acontecimentos. O homem continuou: "Você não foi o primeiro a transportar essa carga. O último caminhoneiro que a trouxe até aqui desapareceu na volta. Ele também achou que estava livre." João sentiu o chão sumir sob seus pés. Sua mente correu para processar aquelas palavras. Antes que pudesse responder, o homem sorriu, um sorriso gélido e perturbador. "Boa viagem, João. Quem sabe você tenha mais sorte." Sem dizer mais nada, os homens entraram no galpão, levando a caixa com eles, e as portas se fecharam com um estrondo. João, completamente desnorteado, voltou para o caminhão e dirigiu para longe daquele lugar o mais rápido que pôde. Mas a estrada que o aguardava parecia mais escura, mais longa, como se nunca tivesse fim. E, então, enquanto dirigia pela estrada deserta, ele ouviu um som fraco, vindo do banco de trás da cabine. Um arranhar. Igual ao que ouvirá antes. Alice, Pedro, Letícia e Carlos estavam ansiosos para o fim de semana no chalé. Depois de meses planejando, finalmente tinham conseguido um tempo para escapar da rotina estressante da cidade. Um chalé isolado no meio de uma floresta parecia o lugar perfeito para relaxar e esquecer o caos urbano. A propriedade pertencia à família de Pedro, herdada por gerações, mas ninguém a utilizava há anos. Ele achava que seria uma boa ideia levar os amigos para reviver as memórias de infância e criar novas. A viagem até o chalé foi tranquila. O carro subiu a estrada de terra por entre as árvores altas que formavam uma espécie de túnel natural, com a luz do sol filtrando-se pelas folhas.
Quando chegaram, a visão do lugar os impressionou. O chalé era rústico, com paredes de madeira escura e um telhado inclinado, cercado por uma densa floresta que parecia se estender infinitamente. Isso aqui é incrível, Pedro, disse Letícia, encantada com o ambiente isolado. Sério, nem parece que estamos tão longe da cidade. Carlos saiu do carro, esticando as pernas e olhando em volta. Verdade. Aqui você pode se desconectar de tudo, até demais. Alice, que era mais cética sobre lugares isolados, olhou com um leve desconforto. Acho bonito, mas tem algo meio estranho nesse silêncio. É um silêncio que parece, sei lá, denso. Pedro riu, tentando aliviar a tensão. Ah, Alice. Você sempre pensando no pior. Isso aqui é o paraíso. Vamos aproveitar. Todos entraram no chalé e começaram a explorar. O lugar tinha uma atmosfera aconchegante, mas também uma leve sensação de abandono, como se a natureza estivesse lentamente tentando tomar de volta o que era seu. A madeira rangia levemente a cada passo, e o cheiro de mofo misturado com o ar fresco da floresta preenchia o ambiente. Pedro acendeu a lareira enquanto os outros começavam a organizar as coisas. Com a noite se aproximando, o céu lá fora escurecia rapidamente, e o único som era o ocasional farfalhar das árvores quando o vento soprava mais forte. Pedro, onde fica a energia aqui? Não tem eletricidade, né? Perguntou Alice, olhando para as lâmpadas que claramente não funcionavam. Não, aqui não tem eletricidade. Vai ser um fim de semana desconectado, respondeu ele, abrindo um sorriso. Mas temos velas e lanternas. A lareira e o fogão a lenha são suficientes para nos manter aquecidos e cozinharmos. A noite chegou, e o grupo se acomodou ao redor da lareira, contando histórias e bebendo vinho. A conversa fluía tranquilamente até que, do nada, um som ecoou vindo de fora. Um estalo alto, como se algo tivesse caído na floresta, fez o grupo se calar instantaneamente. Vocês ouviram isso? Perguntou Letícia, seus olhos arregalados. Ouvi, sim, respondeu Carlos, se levantando da cadeira. Deve ter sido um galho que caiu. Alice, no entanto, não estava tão convencida. Esse som foi alto demais para ser só um galho. Soou como se algo grande estivesse lá fora. Pedro balançou a cabeça, rindo. Relaxa, Alice. Você está nervosa à toa. Estamos no meio da floresta, essas coisas acontecem o tempo todo. Apesar da explicação de Pedro, o grupo ficou visivelmente desconfortável. O clima, que antes era descontraído, agora estava carregado com uma tensão silenciosa. Carlos foi até a janela e olhou para fora. A escuridão era impenetrável, exceto pelas sombras das árvores que balançavam levemente ao vento. Está tudo tranquilo lá fora, disse ele, voltando para junto dos amigos. Mas Alice não conseguia se livrar daquela sensação incômoda. Alguma coisa não parecia certa. Ela sempre teve um instinto apurado, e agora sentia que algo estava errado. No entanto, sem querer ser a única a estragar o clima, decidiu deixar a preocupação de lado e voltou a participar da conversa, embora sua mente ainda estivesse alerta. Algumas horas se passaram e, exaustos pela viagem, todos decidiram ir dormir. O chalé tinha 2 quartos. Pedro e Letícia ficaram em um, e Carlos e Alice no outro. Quando o silêncio da floresta invadiu o chalé, o desconforto voltou a se instalar. Já era perto de 2 horas da manhã quando Alice, que não conseguia pegar no sono, ouviu um som estranho do lado de fora da janela do quarto. Era um arrastar lento, como se algo estivesse se movendo entre as folhas secas do chão da floresta. Ela se levantou da cama, hesitante, e foi até a janela. A escuridão lá fora era tão densa que mal conseguia ver as árvores ao redor. De repente, algo passou correndo pela janela. Um vulto rápido, quase imperceptível. Alice recuou, o coração disparado. Carlos, acorda! Sussurrou ela, sacudindo o ombro do amigo. Carlos, ainda sonolento, abriu os olhos com dificuldade. O que foi? Tem alguma coisa lá fora, disse ela, com a voz trêmula. Eu vi algo correndo pela janela.
Carlos se levantou e foi até a janela, espiando lá fora. Ele não viu nada, mas notou quão silenciosa a floresta estava. Nenhum som de grilos, de vento, ou qualquer coisa que fosse. Apenas um silêncio absoluto e perturbador. Não tem nada lá fora, Alice, disse ele, tentando tranquilizá-la. Deve ter sido sua imaginação. Vamos voltar a dormir. Alice não estava convencida, mas resolveu não insistir. Voltou para a cama, mas o sono não veio. Algo lá fora estava errado. E ela sentia que isso estava ficando cada vez mais evidente. Na manhã seguinte, quando todos se reuniram para o café da manhã, Letícia parecia inquieta. Vocês também ouviram coisas estranhas ontem à noite? Perguntou ela, olhando para Alice e Carlos. Eu acordei várias vezes com sons arrastados, como se alguém estivesse caminhando lá fora. Pedro, mais cético, apenas deu de ombros. Deve ter sido algum animal da floresta. Aqui tem muito bicho. Mas Carlos e Alice trocaram um olhar significativo. Algo estava acontecendo naquele lugar, e não era só a imaginação de Alice. Ela decidiu compartilhar o que tinha visto, e a tensão entre eles aumentou. Vamos explorar lá fora hoje, sugeriu Pedro, tentando manter a calma no grupo. Pode ser que a gente descubra o que está causando esses sons. Talvez seja só um animal grande. Com lanternas em mãos, eles começaram a explorar a área ao redor do chalé. A luz do dia era reconfortante, mas não diminuía a sensação de que algo estava observando-os. Depois de algum tempo de caminhada pela mata ao redor, Carlos parou abruptamente. Esperem. Vocês estão vendo aquilo? Ao longe, em meio à floresta, havia algo incomum, um buraco, grande e profundo, cavado no solo. A terra ao redor estava remexida, e o ar ali parecia mais frio, mais pesado. Pedro, curioso, se aproximou. O que é isso? Parece uma cova. Uma cova aberta, Letícia corrigiu, sentindo um arrepio percorrer seu corpo. Isso está aqui há muito tempo? Pedro, visivelmente confuso, olhou para o buraco com uma expressão de perplexidade. Isso não estava aqui na última vez que vim. Não tenho ideia de quem teria feito isso. De repente, o som que Alice havia descrito na noite anterior ecoou novamente. Um arrastar lento, perturbador, vinha de dentro da floresta. Todos se viraram na direção do som, sentindo o pânico crescer. Temos que sair daqui, disse Carlos, sua voz carregada de urgência. Agora. Mas antes que pudessem se mover, algo emergiu das sombras da floresta. Era uma figura alta e encapuzada, o rosto escondido nas trevas, mas sua presença era sufocante. Ele andava lentamente, como se não tivesse pressa, e cada passo parecia ecoar pela floresta. Quem é você? Gritou Pedro, tentando manter a compostura, mas sua voz falhou. A figura não respondeu, apenas continuou a caminhar na direção deles. Aquele silêncio opressor voltou, e todos sabiam, instintivamente, que estavam em perigo. Sem pensar duas vezes, o grupo correu de volta para o chalé. Fecharam a porta atrás de si, trancando-a, enquanto ouviam o arrastar lento e constante do lado de fora. O terror tomou conta deles. O que está acontecendo aqui? Perguntou Letícia, com lágrimas nos olhos. Pedro olhou pela janela, tentando ver onde estava a figura, mas tudo o que ele podia ver era a floresta, como se a criatura tivesse desaparecido. Mas o som persistia, cada vez mais perto. Foi então que Pedro lembrou. Essa terra, essa cova, murmurou ele, com os olhos arregalados de medo. Meu avô me contou uma história. Quando ele construiu o chalé, disse que a terra aqui era sagrada. Que havia algo enterrado aqui, algo que não devia ser perturbado. Todos olharam para ele, apavorados. E agora, nós perturbamos. O grupo de amigos sempre teve uma tradição anual, uma viagem para um lugar isolado, longe da cidade, onde pudessem se desconectar do trabalho, das responsabilidades, e de tudo que lembrasse o cotidiano monótono. E este ano não seria diferente.
Júlia, Tiago, Marcelo e Camila haviam escolhido um destino fora do comum, um vilarejo remoto chamado Vila da Lua Morta, localizado nas profundezas de uma serra há muito tempo esquecida pelo turismo. O nome peculiar e a ausência de informações sobre o lugar na internet só aumentaram a curiosidade deles. Tiago foi o responsável por sugerir o local. Um amigo distante mencionou a vila em uma conversa casual, dizendo que o lugar tinha uma história misteriosa e que quase ninguém mais ia até lá. A ideia de descobrir um vilarejo que parecia ter sido apagado do mapa animou o grupo, especialmente Marcelo, que adorava mistérios e lendas urbanas. Vai ser incrível! Ele exclamou, enquanto arrumavam as malas. Além do mais, vai ser um ótimo lugar para tirar fotos assustadoras. Acho que vamos conseguir umas imagens perfeitas para o Halloween. A viagem começou de maneira tranquila. O caminho era longo, mas a estrada sinuosa proporcionava uma vista impressionante da serra e das florestas densas ao redor. O grupo estava animado, conversando sobre as lendas que já haviam lido sobre a vila, histórias de desaparecimentos misteriosos, rituais antigos e cultos esquecidos. Quando finalmente chegaram à Vila da Lua Morta, a primeira coisa que notaram foi o silêncio. Era como se o próprio tempo tivesse parado ali. As poucas casas que existiam pareciam abandonadas, com tábuas de madeira envelhecida e portas rangendo ao menor sopro de vento. Não havia carros, nem sinal de vida. A única coisa que se movia eram as árvores ao longe, balançando lentamente como se fossem as únicas testemunhas dos segredos daquele lugar. Será que alguém ainda mora aqui? Perguntou Camila, olhando ao redor, desconfiada. Devem morar, sim, respondeu Júlia, tentando soar confiante. É um vilarejo antigo, normal que pareça meio parado. Tiago saiu do carro e olhou para o céu, que estava começando a escurecer. As nuvens se moviam rapidamente, como se algo estivesse empurrando-as para longe. Ele sentiu um leve arrepio, mas ignorou. Vamos logo encontrar a pousada, disse ele. Acho que quanto mais cedo a gente se acomodar, melhor. O grupo caminhou pelas ruas de terra da vila, seguindo as poucas indicações que encontraram em uma placa de madeira, até chegarem a uma pequena construção rústica que parecia ser a única opção de hospedagem do lugar. A pousada era antiga, com paredes de pedra e janelas estreitas, mas, curiosamente, parecia bem conservada. A dona da pousada, uma mulher idosa com o rosto marcado pelo tempo e os olhos profundos, os recebeu com um sorriso cortês, mas seu comportamento era estranho. Ela não fez muitas perguntas, apenas os guiou até os quartos e lhes entregou as chaves. Tenham uma boa estadia, disse a mulher, com uma voz rouca. Mas lembrem-se, não saiam depois da meia-noite. Júlia riu nervosamente, pensando que era apenas uma superstição local. Por que não podemos sair? Perguntou Marcelo, curioso. A velha mulher parou por um momento, seus olhos parecendo escurecer. Porque a vila tem seus costumes. E nem todos os visitantes voltaram para contar suas histórias. Essa resposta criou um clima estranho entre o grupo. Eles trocaram olhares, sem saber ao certo como reagir, mas Tiago logo quebrou o silêncio. Isso é só uma história para assustar os turistas, pessoal. Não vamos nos preocupar com isso. Depois de se acomodarem, o grupo decidiu explorar a vila antes que anoitecesse completamente. As ruas estavam desertas, e o vilarejo inteiro parecia preso em outra época. Eles encontraram uma pequena praça no centro, com uma fonte antiga que já não funcionava mais. No centro da praça, havia uma estátua de uma figura encapuzada, esculpida em pedra. A inscrição na base da estátua estava quase legível, mas Camila conseguiu decifrar uma parte: aquele que perturba o ciclo nunca será libertado. Bem sinistro, não acham? Comentou Camila, tirando uma foto. Marcelo, sempre o mais corajoso, se aproximou da estátua e brincou: eu perturbo o ciclo todos os dias, vamos ver se consigo ser libertado. O grupo riu, mas a tensão ainda estava no ar. Eles continuaram explorando, mas logo voltaram para a pousada. O vilarejo tinha uma energia estranha, e a noite caía rapidamente. À noite, sentados ao redor da mesa da sala comum da pousada, começaram a falar sobre as histórias locais que haviam lido durante a viagem. Marcelo, o mais entusiasmado, mencionou uma antiga lenda sobre a vila, um ritual que era realizado há séculos, em que os habitantes faziam sacrifícios para apaziguar os espíritos das montanhas. Ele explicou que, segundo a lenda, qualquer forasteiro que perturbasse o solo da vila durante o ritual estaria condenado a nunca sair de lá.
Eles faziam sacrifícios humanos, diz a lenda, explicou Marcelo, animado com o próprio conhecimento. Mas acho que é só um mito, claro. A velha deve ter falado da meia-noite por causa dessas histórias. Ótimo, agora eu realmente não vou conseguir dormir, disse Camila, revirando os olhos. Mais tarde naquela noite, todos foram para seus quartos. O silêncio era absoluto, e apenas o som do vento contra as janelas perturbava a calmaria. Pouco antes de adormecer, Júlia ouviu algo do lado de fora. Um som distante, quase como cânticos. Ela se levantou da cama e foi até a janela. Lá fora, à distância, viu um grupo de pessoas, encapuzadas e segurando tochas, caminhando lentamente em direção à floresta. Tiago, acorde! Sussurrou ela, sacudindo o ombro do namorado. Tem gente lá fora. Tiago acordou, ainda grogue, e foi até a janela com ela. Quando viu o grupo de figuras encapuzadas desaparecendo na escuridão da floresta, sua expressão de ceticismo se transformou em preocupação. O que eles estão fazendo? Perguntou Tiago, incrédulo. Eu não sei, mas parece que estão indo para algum tipo de ritual ou coisa assim, respondeu Júlia, a voz cheia de medo. Sem pensar muito, os dois acordaram Marcelo e Camila e explicaram o que haviam visto. Isso é uma péssima ideia, disse Camila. Não deveríamos nos envolver com o que quer que esteja acontecendo lá fora. Mas Marcelo, como sempre, estava fascinado. Isso pode ser uma daquelas tradições antigas da vila. Vamos seguir e descobrir o que é. Apesar dos protestos de Camila e Júlia, o grupo decidiu seguir o rastro das figuras encapuzadas até a floresta. Com lanternas em mãos, caminharam em silêncio, tentando não fazer barulho. O som dos cânticos estava mais alto agora, e eles logo perceberam que vinham de uma clareira escondida no meio da mata. Quando chegaram à beira da clareira, as figuras encapuzadas estavam dispostas em um círculo, com uma grande fogueira no centro. O fogo iluminava seus rostos, que eram cobertos por máscaras de pedra. No centro do círculo, havia algo, ou melhor, alguém. Um homem, amarrado e ajoelhado diante da fogueira, parecia estar à beira da morte. Seu corpo estava coberto de marcas e cortes profundos, como se tivesse sido torturado. O grupo observava em horror enquanto um dos encapuzados se aproximava do homem, segurando uma adaga longa e brilhante. Não podemos ficar aqui. Sussurrou Camila, quase em pânico. Mas antes que pudessem fugir, o encapuzado levantou a adaga e a enfiou no coração do homem. O sangue escorreu pela terra, e um grito ecoou pela floresta. De repente, todas as figuras encapuzadas se viraram na direção deles. Eles nos viram! Gritou Marcelo, já começando a correr. O grupo se virou e correu de volta pela floresta, tentando desesperadamente encontrar o caminho de volta à pousada. O som de passos pesados e galhos quebrando atrás deles indicava que estavam sendo seguidos. Quando finalmente chegaram à vila, o lugar estava completamente diferente. As casas pareciam ainda mais antigas, decadentes. A pousada, antes acolhedora, agora estava coberta de musgo, como se tivesse sido abandonada por décadas. O que está acontecendo aqui? Perguntou Júlia, em choque. Foi então que a velha mulher da pousada apareceu, de repente, à porta. Eu avisei vocês para não saírem depois da meia-noite, disse ela, com um sorriso frio e cruel no rosto. Agora vocês fazem parte do ciclo. Eles olharam em volta, apavorados, e perceberam que os encapuzados que os perseguiam haviam parado, cercando-os. Lentamente, as figuras começaram a retirar suas máscaras, revelando rostos sem vida, deformados e pálidos, como se fossem cadáveres preservados por algum tipo de força sobrenatural. E, entre eles, o grupo viu algo que os fez paralisar de terror. Era Marcelo. Ele estava ali, de pé, entre os encapuzados, com a mesma máscara de pedra cobrindo seu rosto. O verdadeiro Marcelo, o que corria ao lado deles, olhou para sua própria figura e, antes que pudesse reagir, seu corpo começou a desvanecer, como se nunca tivesse estado ali. O grito de horror de seus amigos ecoou pela noite, mas nada mais importava. Eles haviam perturbado o ciclo. E agora eram parte dele.